Estamos de volta. Para você que está acompanhando o programa Saúde é Tudo, aqui pela araguaia.tv.br, nosso muito obrigado. E continue conosco até o final. Temos mais um bloco agora com a Larissa, fisioterapeuta, né? Nós estamos aqui falando sobre um assunto muito importante da fisioterapia, que é a fisioterapia uroginecológica, né? Então, nós vamos continuar aqui o nosso bate-papo. As informações são de grande valia, são muito importantes, e o nosso telespectador, com certeza, estão aí satisfeitos e felizes com a entrevista aqui com você, Larissa. E vamos aqui para mais uma pergunta. Doutora, a gente sabe que os homens, na sua maioria, têm um pouco de dificuldade em procurar uma assistência médica, de ir ao médico, não é? E de ir também às consultas periódicas. O cuidado com a saúde masculina é muito sensível. Isso tem mudado, doutora? Como a senhora avalia? Naim, ainda é um problema, né? Apesar de ter havido uma discreta melhora nesse sentido, por conta da informação, né? À medida que nós avançamos, que nós nos informamos mais, a gente percebe alguma melhora nesse sentido, mas os homens ainda são muito resistentes. Para cuidar da saúde de uma forma geral, imagina quando nós falamos de períneo. A maioria não sabe nem que tem períneo, né? Eu não sabia, Descobriu doutora. hoje, né? Descobri hoje aqui entrevistando você, Larissa, né? É uma novidade para mim. Isso, então, nem saber, né, que tem, é o natural na vida dos homens. Sempre nós falamos, né? O períneo, a mulher faz isso, faz aquilo. Para nós, homens, para mim pelo menos, eu achava que era só mulher. Então é muito importante a questão da consciência, né? Vou sempre repetir isso. E os homens ainda têm essa resistência muito grande, principalmente com relação a essa área da saúde, né? Certo. O que a gente percebe é que os homens buscam muito quando eles já fizeram uma cirurgia de retirada da próstata, né? Que quase que... É obrigatório. Quase que invariavelmente vai ficar ali uma sequela, mesmo que temporária, né? De incontinência ou de disfunção erétil. Então, por conta dessas duas situações, os homens aparecem, né? Os homens buscam uma abordagem, um tratamento, uma ajuda, um socorro até, vou dizer assim, né? Certo. Porque as duas situações são muito ruins. E quando a gente fala de câncer de próstata, vale ressaltar também que a fisioterapia uroginecológica, ela não tem poder de atuar no nível, no processo natural da doença, né? Como eu diria, na evolução do câncer em si. O que nós entramos, o que nós fazemos? O pós, o pré e o pós, né? Nós não conseguimos atuar no modo como a doença vai evoluir, mas, havendo a necessidade de uma cirurgia, nós vamos entrar num pré-cirúrgico já, num trabalho de consciência e de reforço. Isso é o ideal. Não é muito praticado, né? Infelizmente, os homens, principalmente, muitas mulheres vêm para nós só depois da cirurgia. O ideal seria um trabalho, né, anterior a ela, para que ela vá para a cirurgia mais preparada. Isso facilita muito o processo depois do pós. E os homens vêm muito de pós-cirúrgicos de retirada de próstata, né, por conta das situações que vêm junto com todo o processo de tratamento. E há um tempo de acompanhamento desses homens, né? Não tem como nós pularmos também esse processo, é um tratamento ruim, né? Desconfortável, não no sentido de dor, mas no sentido de que há tudo que nós já falamos das dificuldades com relação a essa região anatômica, né? Então, o que mais acomete o homem, o universo masculino é isso, né? E eles vêm para nós quase que sempre nessa situação de um pós-cirúrgico ou já de uma disfunção, ejaculação precoce, né? Pode também ser que surjam situações nesse sentido que a fisioterapia pode ajudar, mas os homens precisam muito de um empurrãozinho. As esposas levam, né? As mães levam, se for o caso, mas sozinhos normalmente eles não aparecem, vão, né? Infelizmente. Mas é assim, é natural do homem, né, doutora Larissa? Bom, e em relação às mulheres, né? Quais são as principais situações encontradas na prática, né, na prática clínica? No universo feminino, nós temos algumas situações que são recorrentes, né, de atendimento. Como eu já falei, a parte da incontinência, que é muito importante, né, dentro desse assunto,
que é muito também ruim, né, de conviver com isso, faz com que as mulheres busquem. Dores no ato sexual, a dispareunia, né, são dores no ato da penetração, são dores que incomodam muito, né, e que geram um afastamento também, né, do parceiro, fazem com que as mulheres comecem a se interessar muitas vezes sobre o períneo. É importante falar, Naim, que não é só reforço muscular. A fisioterapia uroginecológica muitas vezes tem que entrar ensinando a musculatura a relaxar. Isso também é muito importante, que as mulheres tenham essa consciência, não é só reforçar. Em algumas situações como de dor, de retração, mulheres que sofreram, relaxar, mulheres que sofreram traumas, abusos, elas vêm com outro quadro. Não é fraqueza, é o contrário. Nós vamos entrar com uma modulação da eletro diferente, uma modulação de relaxamento da musculatura, usar calor naquela musculatura, liberar os pontos de tensão, liberar os gatilhos formados ali. Então, é muito particular. A avaliação é muito importante. E a gente consegue, dentro da fisioterapia uroginecológica, ter um bom resultado em todas essas situações. Maravilha. Bom, e do ponto de vista ainda conservador, Larissa, gostaria que você falasse sobre a incontinência urinária, tanto na mulher quanto nos homens, né? Nós já falamos muito aqui de incontinência urinária e tudo, mas eu queria saber, assim, do ponto de vista conservador, né? O que você poderia falar para a gente? O que não foi falado aqui sobre incontinência? Existem graus, vamos dizer assim, né? Normalmente, a incontinência ela começa com gotejamentos. Então, a avaliação vai perceber se a fraqueza é de uma musculatura de explosão, né, de uma musculatura fásica ou não, é mais voltada a tônus. O que eu quero dizer com isso? Quando é uma fraqueza mais de tônus, a dificuldade que a mulher tem de conter, ela é mais de sustentação. Não importa se ela espirra, se ela tosse, ela não perde. Mas se a bexiga encher, não dá tempo de chegar no banheiro. De acudir, não então é aquela mulher que perde chegando no banheiro, é muito comum. Mas eu estava na porta, eu cheguei a entrar e de repente todo o volume urinário é perdido ali. Numa viagem isso é muito sente, ruim. Né, Larissa? É muito ruim. Ela confia, ela acha que vai dar para segurar, mas de um momento para outro o períneo cede. Né? Esse é um tipo de incontinência mais voltada para uma musculatura tônica de sustentação. Aquela outra incontinência em que é necessário um esforço, né, principalmente tosse, espirro, isso testa muito o períneo da gente, né? Tossiu, espirrou, perdeu. Perdeu o quê? Quanto? Isso é importante. Gota, jato, né? Então, isso precisa ser classificado. Começa com gotinha, como eu falei lá atrás, se a gente não procura um atendimento, passa a ser jato. Se eu não procuro um atendimento do jato, eu começo a perder todo o volume urinário de uma vez só. Então, quando a gente pensa em tipos de incontinência, seria, a grosso modo, mais ou menos isso. Entender que há fibras diferentes, há tipos diferentes de fraqueza, né? Por conta disso, há abordagens diferentes, até na eletroterapia ou no modo como a gente vai fazer o exercício, porque eu tenho que pegar o músculo, né, que está sofrendo aquela desarmonia, e há formas diferentes de sofrer esse grau de incontinência. Gota, jato, volume total. Certo. A gente tem que avaliar também a hidratação. Está tomando água, está tomando de menos, de mais. A gente avalia o quanto vai ao banheiro, qual é o intervalo. Né? Tem um intervalo ideal, mínimo e máximo de idas ao banheiro. Para que a bexiga não fique nem hiperativa e nem hipoativa, porque a gente educa a bexiga também. É importante falar. Então, tudo isso precisa ser reorganizado. A gente faz um diário miccional, perdeu, anota o momento, o quanto, o que você estava fazendo, e aí, a partir disso, a gente vai aferindo a evolução dessa paciente. Certo. O paciente deve ficar atento a quais sintomas iniciais, Larissa, e quando deve procurar um fisioterapeuta uroginecológico? Essa questão do sintoma inicial, até acabei falando um pouquinho, a primeira gota. Eu percebo assim nas pacientes, nós atendemos com Pilates, então principalmente no Pilates, né, que nem é só períneo, nós fazemos uma visão global e geral, né, certo, de força, de flexibilidade do indivíduo.
Mas eu percebo nas pacientes, nas alunas, não, mas eu perco só uma gota. Eu só perco quando espirro. Isso não é incontinência. A gente não quer se classificar já, né, dentro de um quadro de quem está com incontinência urinária. É meio traumático, é meio chocante, mas já é. Espirrou, perdeu uma gota, é incontinência, porque o músculo ele foi projetado para contrair de forma involuntária durante um espirro, durante uma tosse, durante um susto. No momento em que a gente senta ou levanta, o músculo ele tem a função de contrair sem que a gente pense. Imagina se a gente pensasse, não, eu vou espirrar, então deixa eu segurar o períneo. Né? Chega um momento que precisa ser assim, mas até isso acontecer é involuntário. Né? O períneo contrai na hora da descarga de peso, da força de expulsão feita sobre ele. Então, o primeiro sinal de que começou a haver uma desarmonia ali, ele não está mais entrando de forma voluntária, eu estou tendo que pensar nele quando eu vou espirrar. Né? Entendi. A primeira gotinha, né, molhou muito discretamente ali a calcinha ou a cueca, já é um sinal que precisa ser avaliado. Tem questões neurológicas, né? Existem a inervação ali na região baixa da lombar que precisa ser avaliada, nem sempre é músculo, às vezes é um pensamento e um nervo, né, que está gerando essa desarmonia na região, na musculatura como um todo. Então precisa avaliar para que isso não evolua e aí vai demandar mais tempo, né, mais suporte financeiro e tudo mais, para que resolva o problema. Maravilha. Bom, doutora, eu quero aqui agradecer a você por ter nos atendido ao chamamento, né, ao convite para vir aqui hoje para nós falarmos sobre fisioterapia uroginecológica. Eu sei que tem outros assuntos importantíssimos também para que a gente possa trazer aqui para os nossos telespectadores da TV Araguaia e do Saúde é Tudo, como problemas que estão aí no dia a dia com muita frequência, problemas de coluna. Então, muitos homens e mulheres com problema de coluna, na lombar, na cervical, na dorsal. E eu quero deixar aqui o convite para você, Larissa, para que volte ao nosso programa, para que nós possamos falar sobre esse assunto tão importante também, que é o problema de coluna, não é? E eu quero aqui para os meus telespectadores agradecer mais uma vez pela audiência. Vocês estão aí nos assistindo Saúde é Tudo, né? E espero vocês no próximo programa. Infelizmente, Larissa, nosso tempo esgotou, não é? Como eu disse, o assunto foi muito bom, as informações foram muito boas, né? E o tempo passou, nós nem vimos, né? Então, já fomos aí com 1 hora de programa. Então, para você, mais uma vez, muito obrigado por ter recebido e atendido ao nosso convite e ao nosso telespectador pela audiência. E o nosso número, para você que quer fazer perguntas, está aí embaixo na TV. Dê uma olhadinha. Próximo programa, mande suas perguntas que nós estaremos aqui para poder respondê-las. Um grande abraço e até o próximo programa.